E aí, fiel? Tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Vídeo de pós-jogo. O Corinthians foi até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense e empatou seu jogo, né? Deu a lógica? Acho que sim, né? O Corinthians fez um mau jogo aqui na nossa Neoquímica Arena. E vamos falar um pouco desse jogo aí. O Corinthians é 3 eliminação na temporada. Campeonato Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil. Não é normal, né, cara? Uma equipe grande como o Corinthians não pode ser eliminado em 3 competições. Mas com essa equipe parece normal, porque a equipe não consegue jogar, entra técnico, sai técnico e o Corinthians não consegue jogar. Culpa de treinador, culpa de jogador, culpa de diretoria, o que vocês acham? Né? O que eu sei é que estão afundando com o Corinthians. Enquanto esses caras não veem o Corinthians lá embaixo, quando eu digo lá embaixo, é uma Série B, eles não sossegam. Né? Fica aí o legado do senhor Andrés. O Corinthians virou o time da chacota, deve para todos. Né? Jogadores, ex-jogadores, até ex-atletas estão colocando o Corinthians no pau. Fica difícil, né, cara? Então, o Corinthians precisa se erguer urgente, mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque o presidente vai sair daqui só há 2 anos, 3 anos, né? Não tem como mudar. Se sair o Duílio, entra o vice, que é pior ainda. Então, quer dizer, o Corinthians está numa fase difícil. Vamos aí rezar para o Corinthians pelo menos, né? Pelo menos não cair, beleza? Então, vamos falar do jogo aí. Vamos ver o que dá para falar desse jogo. O Corinthians, mais uma vez, não foi bem e foi eliminado da Copa do Brasil. Antes de mais nada, já quero mandar um salve aí para todos os meus inscritos. Tamo junto, muito obrigado. Vai Corinthians e bora lá falar do jogo. Então vamos aí falar da partida. Como todos sabem, o Corinthians foi derrotado aqui na Neoquímica Arena e tinha que tirar uma diferença de 2. 2 gols iria para penalidades e para se classificar direto. O Corinthians precisava simplesmente golear o Atlético Goianiense, né? Que em 2 partidas não conseguiu até então não marcar um gol, continuou sem marcar. Como é que pode, né? Quem diria que o Atlético Goianiense iria se transformar na pedra do sapato do Corinthians? Brincadeira aí, o Corinthians. Vou começar pela escalação. O Mister Silvinho começou o jogo com o Cássio, Bruno Mendes, João Vitor, Gil, Lucas Piton, Rony, Cantígio, Gabriel, Gustavo Silva, Luan e Arauz. Pessoal, ficou muito claro na partida que o Atlético Goianiense ele jogou com o regulamento debaixo do braço. Isso foi muito nítido em toda a partida. Era mais fácil o Atlético Goianiense entregar a bola ao Corinthians, porque eles são sabedores da fragilidade do Corinthians, né? Então quer dizer, vamos entregar a bola para os caras, porque eles não vão fazer nada mesmo. A impressão que me dava é que todo o cruzamento do Corinthians, isso porque não tinha centroavante, parece que eles miravam os zagueiros do Atlético. Porque em todas era sempre pro Atlético. Até porque pouquíssimas vezes alguém encostava. A gente tinha que ver o Gabriel entrando na área, o Rony. O que você acha que eles iam fazer na partida? Nada, né? Então quer dizer, um time que precisa de no mínimo 2 gols, entrar com esse meio campo, Rony, Cantígio e Gabriel. Complica, né? Como é que faz gol assim? E por um outro lado mostra, né, que o Corinthians teve a posse de bola
E que o Atlético não quis jogar. Porque o que eles tinham que fazer, eles já fizeram aqui na Arena Corinthians. Que ganharam o jogo de 2-0. Então, quer dizer, eles não precisavam jogar. E foi exatamente isso que aconteceu. Dava a bola para o Corinthians não sabia muito o que fazer com ela, girava a bola de um lado para o outro. Não tinha o cara que fazia a infiltração pelo meio, não tinha. O Luan totalmente perdido, lá como um falso centroavante. Quem tentava alguma coisa, na verdade, o nosso único atacante de ofício, mais uma vez, era o Gustavo. Eu tenho dó do Gustavo, cara. Que só ele tenta alguma coisa. Difícil, né, cara? Como que o Silvinho, ele precisava marcar gols e entra com uma equipe dessa? Vamos perguntar, mas a gente não tem mais jogador. Cara, põe o Atson. Joga um volante só. O Silvinho estava vendo que o Atlético Goianiense não partia para cima do Corinthians, em nenhum momento partiu. Difícil, cara. Como eu falei, 3 eliminação, cara. 3. O Corinthians pouco fez na partida. Porque o Atlético, ele olhava o Corinthians tocar a bola de um lado para o outro. Marquei aqui alguns lances. Numa jogada individual, isso no primeiro tempo, aos 29 minutos. Para quem precisava marcar no mínimo 2 gols, 29 minutos, cara. Uma jogada individual do Mosquito, o único, que entrou costurando e bateu colocado, a bola passou perto, mas para fora. No começo do segundo tempo, ele, claro, sem nenhuma alteração, é óbvio, numa boa jogada, numa boa trama, o Gabriel de cabeça meteu para o Rony, que desperdiçou uma ótima oportunidade. Para mim, ele perdeu o gol. Depois, uma bola enfiada do Cantígio, deixou o senhor Gustavo na cara do gol. Na situação que o Corinthians está, ele dá um toquinho, tenta dar um totó em cima do goleiro. Foi brincadeira, né, cara? É de amargar, né? Uma chance clara, para mim clara. O jogador que entra como ele entrou, num bolão do Cantígio, que azagolhou ele entrar sozinho, e tentar dar um tapa por cima do goleiro, dói, né, cara? E depois, já com o Watson em campo, numa bola cruzada na área, o Jô também já tinha entrado. Na disputa no alto, a bola sobrou pro Watson, que entrou batendo. E foi só, cara, que o Corinthians fez. E o Silvinho olhando. Ele tirou o Arauz, tirou o Gabriel, tirou o Luan, tirou o João Vitor, tirou o Gustavo. Aí ele colocou Léo Natel, Ramiro, Jô, Adson, Matheus Vital. Será que ele vendo que o Corinthians precisa de gols e vendo que o Atlético Goianiense também não ia para cima do Corinthians, qual foi a defesa do Cássio? O Cássio foi um mero espectador, cara, no jogo. Então, não houve jogo de futebol. Em nenhum momento. 90 minutos sem futebol. Esqueceram de apresentar a bola aos jogadores, principalmente do Corinthians. Porque é o time que teria, né, que ir para cima. Porque o Atlético ficou lá aguardando. O Atlético numa preguiça miserável de ir pro ataque, que eles não iam. Porque eu não me recordo aqui de nenhum lance, assim, que o Cássio tenha feito uma grande defesa. Então, quer dizer, o Corinthians foi, nós corintianos, a gente sabe da situação do Corinthians, mas quem é Corinthians, a gente tinha esperança, né? Do Corinthians ir lá, de repente fazer um bom jogo. Por que não classificar? Mas pelo que se apresentou o jogo, o Corinthians só faria um gol numa bola parada de escanteio, numa cabeçada do Gil, ou algo do tipo. Né? Porque o Corinthians não apresentava mostras que iria se impor diante do Atlético. O Atlético lá na dele,
regulamento debaixo do braço, como eu já disse, e conseguiu a sua classificação. Mais uma vez, terceira eliminação do Corinthians na temporada. E aí, Duílio? E aí, diretores do Corinthians? Vai deixar assim? Pessoal, o Corinthians tem um campeonato brasileiro que é um dos mais competitivos do mundo. O Corinthians, fatalmente, porque eu não acredito que o Corinthians vá contratar. Porque não vai. Se eles estão falando que estão quebrados, eles não vão contratar. A gente vai ter que aturar esse time até o final da temporada. Porque o Corinthians não dá amostras, o senhor Duílio não dá amostras que vai contratar. Falaram em Dentinho, mas Dentinho não é jogador para mudar o Corinthians. Então, como eu falei, o Corinthians virou o time da chacota. Deve para todos. Né? O Corinthians não consegue competir. E eu não quero aqui um time milionário. Porque eu não sou louco de pedir jogadores caros e bons. Mas, cara, pelo menos um time competitivo, né, cara? Pelo menos, né? Tipo, a gente não pode, com todo respeito ao Atlético Goianiense, sair na mão dos caras, meu. Sem jogar, esse que é o pior. Pelo menos, cara, um time competitivo. Pelo menos. Mas ainda assim, eu acho difícil o Corinthians contratar. Uma nota 0 para todo mundo, né? Porque não tem destaque. Como é que vai destacar algo que não aconteceu? Se não houve futebol. Não dá para destacar, né? Difícil. Então é nota 0, né? Para jogador, para Silvinho, para diretoria, para todos. E para complicar, ainda tem um derby no final de semana. Se eu não me engano, vai ser no sábado, eu acho que às 19 horas. Né? É o clássico dos fracassos, que também o Sem Mundial foi eliminado na noite desta quarta-feira. Então vamos ver o que dá. Mas ainda assim eles estão no lucro, né? Eles têm um elenco, eles têm de onde tirar. E o Corinthians? Tirar da onde? Difícil. E você, assistiu o jogo? Deixa aí os seus comentários que eu quero saber a sua opinião desse futebol simplesmente ridículo do Corinthians, beleza? Então é isso daí. Eu não tenho mais muito o que falar, né? Eu vou falar aqui mais uma vez, eu nunca imaginei que ia ser tão difícil fazer vídeos falando do Corinthians. É complicado, cara. Fazer vídeo do Corinthians, tem que vir aqui, trabalhar, trazer um conteúdo para vocês. É claro que a gente gostaria de uma vitória, de uma classificação, mas infelizmente, cara, porque eu acho que todos, mesmo com toda a situação ruim que o Corinthians passa, a gente acreditava, tinha esperança ainda que o Corinthians de repente pudesse fazer 2 gols, de repente ir para os pênaltis, o Cássio fechar o gol e o time classificar. Mas isso não ocorreu, né? Infelizmente. Então é isso daí. Vamos ver a chegada desses caras aqui em São Paulo. Isso não vai ficar barato. Tenho quase absoluta certeza. Né? Vão fazer barulho. E eu acho que sábado vai ser o dia fatal aí pro Corinthians. Eu não sei se hoje é válido trocar técnico. Né? Mas na minha opinião, eu já perdi até as esperanças com esses jogadores. Eu acho que o Corinthians precisa, cara. Precisa, mais uma vez eu vou falar aqui no canal, parece ser repetitivo, mas o Corinthians precisa de reforços. Infelizmente. Beleza? Então, é isso daí. Né? Se gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de Corinthians, aqui a gente fala a verdade, né? A gente sabe da dificuldade, a gente não pode aqui passar pano para esses jogadores pé de rato que hoje estão no Corinthians, beleza?
compartilhe esse vídeo para chegar para outros corintianos, que isso é muito importante, e deixe o seu like aí se você gostou do vídeo, tá certo? Então, é isso daí. Então, até sábado, eu vou ficando por aqui, e vai Corinthians!